Levanta ela aí. Levanta a sua espada e diga: eu amo a palavra de Deus. Não diga com mais intensidade, diga: eu amo a palavra de Deus. Aleluia. Queridos, Deuteronômio capítulo de número 7. Livro de Deuteronômio capítulo de número 7. Esse momento que nós estamos vivendo, esse momento de transição espiritual, tá? Não é nenhum, quando a gente fala de transição, a gente fala, o que vai mudar? Não, nós estamos vivendo um momento de transição espiritual, de movimentações espirituais completamente diferentes de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu tenho dito isso para algumas pessoas. Essa viagem para a Argentina, ela nos tira de um cenário micro e nos insere num cenário global. Talvez você não tenha entendido isso, mas o que vai acontecer ali é uma reunião de nações, e nós estamos saindo daqui representando o Brasil. Nós não estamos indo apenas como igreja reconciliar, isso é muito pequeno, é muito micro. Nós estamos indo como nação Brasil para ser inserido dentro de uma questão global. E que daqui 2 anos, como disse, nós estaremos nessa expedição apostólica para a África, no sentido de pisar ali e declarar a glória e a manifestação de Deus naquele território. Então, quando eu digo de transição, eu digo que a nossa mentalidade, a nossa visão, ela precisa expandir, porque o nosso mundo anda pequeno demais. A minha preocupação é a preocupação que meu carro quebrou e eu tenho que arrumar o meu carro. A minha preocupação é a conta que vence essa semana, mas a preocupação de Deus é algo muito maior. E Deus está nos inserindo nisso. Por isso, eu entendo a necessidade desse tempo e sei também que quando voltarmos de lá, voltaremos com uma carga de responsabilidade muito maior do que aquela que temos hoje, e que isso seja para nos acelerar em relação ao reino de Deus, né? É um tempo em que não é convencer as pessoas. Sabe, por que eu tenho que ir, pastor? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que dar o meu dízimo? Por que eu tenho que estar à igreja? Por que eu tenho que fazer alguma coisa pelos outros? Não se trata mais de convencer ninguém de fazer nada. Se trata de entender no Espírito que Deus está construindo algo e que eu estou me tornando participante daquilo que Deus está edificando. E isso, por mais que eu queira colocar isso em você, eu não consigo. Por mais que eu queira inserir isso no seu coração, eu não posso. Isso nasce de uma intimidade de você e o Senhor. É como Paulo a caminho de Damasco. Paulo saiu com uma intenção, e no meio do percurso ele teve um encontro pessoal com Jesus que mudou completamente a sua vida. E é isso que eu tenho orado nesses dias, dizendo: Senhor, que cada pessoa no indivíduo tenha uma experiência com o Senhor, a ponto de não precisar mais convencer ninguém de fazer. Eles já estarão prontos, porque eles entenderam, eles compreenderam aquilo que tem que ser feito e ponto. E aí sim, o avanço do Evangelho vai se tornar muito mais simples, vai se tornar muito mais fácil, porque nós não vamos ficar esperando um sinal que nos autorize a fazer, nós não vamos ficar esperando uma palavra que nos leve a fazer. Eu já sei o que tenho que fazer. Irmãos, tem pessoas aqui que sabem o que tem que fazer. Já sabe, já tem caminhada com Deus, já tem experiência com Deus, já tem vida com Deus, mas eu tô vivendo um tempo que, sabe, é um tempo que, não. A
partir dessa experiência pessoal, a gente já sabe o que tem que fazer no Senhor. E tudo o que foi feito precisa ser feito para a glória de Deus. O que eu faço, o que eu estou fazendo, o que eu irei fazer, glorifica a Deus. Deus vai ser glorificado no final dessas coisas. Então é nisso que eu estou completamente mergulhando a minha vida, porque é nisso que eu quero me envolver, onde Deus é glorificado em tudo e em todos. Deuteronômio capítulo de número 7, e o versículo de número 17. Deuteronômio capítulo 7 e o versículo de número 17. Eu quero construir com você essa noite uma mensagem. Coloca o tema, Fê, para a gente aqui. O tema dessa mensagem é esse. Você pode dizer bem alto? Mais uma vez. Primeiro eu quero que você entenda que há um inimigo muito grande. Há um adversário que precisa ser vencido. E que muitas vezes, por não entender quem é esse adversário, a gente culpa o diabo. Mas eu não quero fazer papel aqui de advogado do diabo hoje. Mas eu quero que você entenda que muita coisa na sua vida não é trabalho do diabo. Não. Por isso, Deuteronômio capítulo de número 7, versículo 17, está escrito assim: se disseres no teu, está escrito aí, se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Olha o que essa palavra está dizendo. Ele está colocando uma situação que muitas vezes a gente não para pensar. Ao longo da nossa vida, nós vamos enfrentar inúmeras batalhas. E sabe o que isso significa? Vamos encontrar vários adversários. Inúmeros. Mas nenhum adversário é tão cruel e tão poderoso quanto o nosso coração. Nenhum. Existem batalhas que nós estamos perdendo na nossa vida antes mesmo de lutá-las, porque perdemos no nosso coração, perdemos na nossa vida, perdemos aqui dentro, perdemos no nosso interior, perdemos porque quando Deus diz alguma coisa, a nossa voz interior não é como a voz da serpente que o Vitor estava dizendo aqui agora, que ela é externa, é a voz do coração. Quando Deus diz algo, quando Deus nos dá uma promessa, o nosso coração diz: ah, mas você não tem condição, você não é capaz, você não pode, a sua família não vai dar certo, você nesse ministério não vai vingar. O nosso coração tem se tornado o maior adversário que nós já enfrentamos na nossa vida. Pastor, por que o nosso coração se tornou o maior adversário? Porque na cruz, Cristo Jesus venceu o diabo. Eu vou dizer de novo para você entender. Na cruz do Calvário, Cristo Jesus venceu o diabo. Ora, se o diabo está vencido, o que eu preciso fazer agora? Vencer o que está aqui dentro. Tem muita gente que tem perdido as batalhas da vida, porque a voz do seu coração se tornou uma voz incrédula, se tornou uma voz murmuradora, se tornou uma voz que não acredita mais. É por isso que o escritor de Deuteronômio vai dizer: se dissermos no nosso coração, essas nações são mais poderosas do que nós, como é que a gente vai conseguir conquistar a terra que Deus nos disse para conquistar? Se nós começarmos uma guerra, já acreditando que aqui dentro nós perdemos, então já não vale mais adiante lutar.
Não vale a pena. Há uma frase entre os esportistas, os lutadores, que diz muito sobre isso. Algumas batalhas, algumas vitórias, elas são alcançadas antes mesmo de você subir ao ringue, antes de você entrar na competição. Você já ganhou ou já perdeu. E essa está sendo a crise que nós estamos enfrentando hoje. Porque quando nós almejamos algo, quando Deus promete algo, o nosso coração já se levanta contra. O nosso coração já denuncia que aquilo não é para nós. Você não cabe aí. Por isso, na noite de hoje, nós vamos colocar o nosso coração no seu devido lugar, para que nós possamos acreditar na palavra e na promessa de Deus. Nós não andamos segundo o curso do nosso coração. Nós andamos segundo aquilo que Deus prometeu. Deus havia dito: eu vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel. Mas quando eles voltaram, estavam espiando a terra, eles colocaram algo no seu coração e disseram: as nações de lá são mais poderosas do que nós. Como é que a gente vai tirar esse povo daqui? O nosso coração não pode roubar de nós aquilo que Deus prometeu. Por isso, eu quero construir essa mensagem com você. Preste atenção nisso. A maioria de nós já possui um discurso interno. Um discurso que foi construído ao longo da vida. Um discurso que foi construído por frustrações, decepções, angústias. E nós vamos construindo um discurso dentro de nós que faz sentido para a nossa mente, mas que confronta tudo aquilo que é espiritual. Um discurso interno que até parece verdade, até ser questionado por uma vontade eterna de Deus. Algumas pessoas que tinham tudo para ser uma bênção e estar vivenciando o melhor tempo da sua vida, não o estão, porque estão sendo sabotadas pelo seu coração. Estão sendo roubadas pelo seu discurso de coração. E é por isso que nós precisamos romper isso. Pastor, mas eu não entendi, preste atenção. Juízes capítulo de número 6 e versículo de número 12. Olha o que é o poder de um discurso interno. Um discurso preparado pelo coração para roubar aquilo que Deus tem para nós. Juízes capítulo 6, versículo 12. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: esse é o encontro do anjo com Gideão. Gideão fazia parte de um povo que naquele tempo os medianitas estavam afligindo. A aflição do povo era tão grande que não dava tempo. O povo plantava e já não sabia que ia colher, porque os medianitas vinham e destruíam, roubavam tudo. O povo já não tinha mais esperança. Então Deus aparece a um homem chamado Gideão. É esse momento. Então apareceu o anjo do Senhor e lhe disse: o que o anjo disse? De novo. Ué, parou, diminuiu? Começa. Olha a voz do coração, como é que faz. A voz do coração é assim, começa bem, mas ele termina lá embaixo. Não, vamos começar e terminar no mesmo tom, vai. O Senhor... Olha que palavra extraordinária. O povo está vivendo uma aflição e de repente Deus aparece a um homem e diz assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Lindo, extraordinário, bem que poderia ser comigo. Mas tem um problema. Sabe qual era o problema? O problema é que Gideão tinha um discurso pronto no seu coração. Olha o que Gideão responde. Versículo 13. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco,
por que tudo isso nos sobreveio? Veja, Gideão já tinha um discurso pronto. Gideão já tinha preparado a sua derrota no coração. Deus estava chegando para ele dizendo: meu filho, eu vou levantar você para libertar esse povo, para que vocês vivam bem, vivam melhor. Mas ele está dizendo: Senhor, quer saber de uma coisa? Se o Senhor é mesmo comigo, como o anjo está falando, por que eu estou passando por tudo isso? Veja aqui, o nosso coração, o coração do homem, ele saca, ele tira o homem de onde Deus o deseja, para que ele viva segundo o curso daquilo que sente. O que você precisa entender é que quando uma palavra é liberada, o seu coração já tem uma resposta pronta para dar a Deus. É por isso que num culto de domingo, o diabo trabalha para que você receba, mas não acredite na palavra. Eu até estou ouvindo, é até bom, mas não é para mim. Não é para minha família, não é para minha casa. Deixa eu dizer para você uma coisa: eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como é que foi o seu dia, mas eu sei que Deus te trouxe até aqui, e se Ele te conduziu até aqui, não foi para você ser um espectador, foi para que você receba, creia e desfrute do milagre. A única, irmãos, nem o diabo, preste atenção nisso, nem o diabo pode parar uma promessa de Deus quanto o seu coração. É por isso que eu vivo culpando o diabo. Não, é o diabo, é o diabo. Não, o incrédulo é você. Quem não acredita na palavra é você. Quem não vive aquilo que a palavra diz é você. Por quê? Porque eu já tenho um discurso preparado. Você se lembra quando Deus chegou a Jeremias no capítulo de número 1? Deus chegou para Jeremias e disse assim: eu te escolhi antes do ventre da sua mãe. Sabe? E Jeremias já tinha um discurso pronto. Sabe qual foi a resposta de Jeremias? Senhor, eu ainda sou uma criança, eu nem sei falar direito. O Senhor está dizendo que me chamou, que me escolheu. Sabe o que é isso? Isso é um discurso preparado pelo coração. Diga para quem está do seu lado, diga assim: a partir de hoje. Diga a partir de hoje. Não permita que o seu coração roube de você a promessa de Deus. Se Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Se Deus disse que faria, Ele fará. E o nosso coração não vai roubar de viver a promessa. Que história é essa? Mas pastor, eu já estou esperando há tanto tempo. Sabe a desculpa clássica? Já faz tanto tempo. Quem um dia recebeu uma promessa de Deus? Não, levanta como quem recebeu. Você lembra no dia que Deus chegou para você e disse assim: filho meu, filha minha, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou transformar. Deus está lhe dizendo: nada mudou. Nada mudou. Não permita que o seu coração seja o vilão da história. Não, irmãos, não tenha um discurso pronto para dar a Deus. Lembra? A gente é expert em fazer discurso. O filho pródigo, quando está voltando para a casa do pai, ele vem criando o discurso. O que é que eu vou falar para o meu pai? Eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí quando ele chega diante do pai, o pai diz assim: eu não quero nem ouvir o seu discurso, cara. Entra para dentro, porque para Deus não importa o que o seu coração está dizendo. Eu não posso permitir que o meu coração roube a promessa que me foi dada.
pastor, mas olha o que diz Números capítulo 13, versículo de número 31. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque, está escrito aqui? É mais forte. Esse é o relatório dos espias. Os 12 espias que foram espiar a terra. Deus disse: eu vou dar para vocês uma terra. Eles foram ver a terra. Eles viram que a terra era tudo aquilo que Deus havia dito. Porém eles voltaram com esse relatório: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais poderoso do que nós. Próximo versículo. Assim, perante os filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam. Olha o que a Bíblia está dizendo: que aqueles 10 homens que espiaram a terra, que viram a terra, que acreditaram naquilo que Deus havia dito, colocaram a sua vida em risco indo espiá-la, voltam agora dizendo assim: não é para nós, não. É verdadeiramente boa, mas não é para nós. Esse é o tipo de discurso que não cabe para você. Olha o que a Bíblia está dizendo: que aqueles homens inflamaram a terra que haviam espiado. Sabe o que é isso? É o discurso do nosso coração dizendo para nós: esse lugar é muito bom para você estar ali, viu? A terra é demais de boa. Você é ruim, cara. Você não cabe lá. Não é para nós. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: Deus te trouxe aqui para lhe dizer que o seu coração está errado. Você vai entrar em lugares inimagináveis. A terra pelo qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes. Olha que eles estavam tentando colocar medo no coração das pessoas. Estavam tentando atemorizar as pessoas, dizendo: essa terra é terra que mata a gente. Lá atrás, sabe o que eu ouvia sobre Bauru? Bauru tem uma fama entre os pastores, eu não sei se você sabe. Mas entre os pastores há uma fama em Bauru e fora de Bauru, quando se fala da cidade de Bauru, quando a questão é ministério pastoral. Bauru é conhecido no meio pastoral como uma cidade que mata pastores. Não abre uma igreja lá. Não faça isso. Não seja pastor naquela cidade. São palavras que tentam intimidar a todo tempo. Palavras que tentam de alguma maneira colocar medo. Mas você vai abrir uma empresa agora. Você vai prosperar agora. Você vai fazer isso nesse momento. Você não vai sair de casa. As pessoas tentam colocar pânico na nossa vida, mas nós não somos direcionados pelo que sentimos. Não adianta tentar colocar medo, não adianta tentar colocar pânico. Nós temos uma palavra. Vou dizer de novo para você: nós temos uma palavra. Não é a palavra do nosso coração. Posso dizer para você: eu nunca senti de abrir uma igreja. A minha vontade, sabe agora que o meu sonho era de ser pregador. Pregava e ia embora, acabou. Já viu o pregador? O pregador é assim: o pregador vem, glória a Deus, bênção de Deus, pastor Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, fui. Porque estão dizendo que aqui é a cidade que mata pastor. Pastor não. Aí sabe o que Deus faz? Deus diz: não quer não? Não quer não? Não é isso não? E já se vão 15 anos. Anos. E por que eu digo isso?
porque sempre foi assim. Eu me lembro de um pastor que me parou, a gente estava recebendo o conselho de pastores na época, lá na quadra 20. E eu me lembro que em uma das conversas entre os pastores, eu coloquei para eles, disse assim: olha, a gente está espiando um lugar ali na quadra 3, e é um lugar bacana, um lugar bom, um lugar grande, um lugar espaçoso. E aí eu me lembro que quando terminou a reunião do conselho de pastores, um desses pastores me parou e disse assim: pastor, vem cá, deixa eu falar um negócio. Não faz isso não, filho. Isso é loucura. Eu disse: mas por que é loucura? Eles dizem: porque o povo é assim. O povo ele até vai, mas depois sobra tudo para você. Sabe, isso foi há 16 anos atrás. Eu disse isso, acho que foi para o pastor Alexandre esses dias aqui. Se for da vontade de Deus que a gente permaneça aqui, uma pessoa paga tudo aquilo que precisa para se manter aqui. Agora, se não for da vontade de Deus, irmão, pode ter 1000 pessoas aqui. Deus manda alguém aqui, compra esse negócio e derruba. E fala assim: vai embora, some daqui. Agora, tem uma coisa, não é sentimento que norteia a nossa vida. É a palavra de Deus. É a direção de Deus. Entenda isso. Olha o que eles vão dizer aqui. A terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Versículo 33. Também vimos ali os nefilins, que são os descendentes, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins, que são os gigantes. Éramos Esse é o discurso do coração. Sabe como que é o discurso do coração? Irmão, esse povo nunca tinha matado ninguém do arraial deles. Não tinha tido guerra entre eles, mas ele está dizendo: nós somos como gafanhotos aos seus olhos, nós somos pequenos perto deles. Isso é o discurso do coração. Isso é o discurso que tenta invalidar a promessa. Esse é o discurso que tenta ir contra a promessa. Pastor, mas por que isso é tão impactante assim? Provérbios 23, 7. Olha o que está escrito. Porque, como ele pensa consigo mesmo, há uma expressão que diz: porque como imaginou no seu coração. Alguma expressão assim, versão bíblica aí? Provérbios 23. Provérbios 23, 7 está escrito assim: porque como imaginou no seu coração. Aqui está como ele pensa. Como imaginou na sua alma, como imaginou no seu coração. Assim é. Então diga comigo: as derrotas, mais uma vez diga: as derrotas nascem no coração. Porque como eu imagino que é, diga, como eu imagino que é, assim será. É aqui que começa e termina vitórias e derrotas. É por isso que nós não temos uma boa vida, porque nós aprendemos a começar a semana aqui no coração. Amanhã é segunda-feira, cara. Pelo amor de Deus, amanhã é segunda-feira. Puxa, não tem feriado, semana vai ser longa, não tem. Nós já declaramos aqui dentro que aquilo vai ser ruim. Porque aprendemos a ter um discurso de derrota dentro de nós. Agora, entenda uma coisa: Golias
ele venceu o exército de Israel sem uma batalha, sem uma guerra, apenas amedrontando o povo. Quando teve que ter uma batalha, apareceu Golias e disse: vamos fazer o seguinte, não vai ter briga de exército, um homem daí, um homem daqui, e a gente luta, e quem ganhar leva a vitória. Pronto. O povo, quando olhou o tamanho de Golias, o tamanho da espada, o tamanho do escudo, ficaram atemorizados. E Golias vencia sem dizer uma palavra. Golias se tornou a personificação do medo que sentiam no coração. Porque é assim, como eu imagino na minha alma, assim é. É por isso que a mensagem de hoje é uma mensagem para destruir argumentos sabotadores. Vou ajudar a Thalita aqui. A Thalita está se esbaldando ali, ó. Argumentos sabotadores, pãs, pensamentos automáticos negativos, que são disparados quando uma promessa que vem do céu chega na nossa vida. Deixa eu dizer algo para você: a terra nunca vai entender o que o céu fala. Nunca. Quando o céu dá uma palavra, a mente entra em crise para tentar entender. Mas como? Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai chegar? Como é que isso vai ser feito? A mente não entende. É por isso que nós precisamos aprender a treinar o nosso coração. É por isso que eu quero dar para você aqui instruções para você vencer o seu adversário que está aqui dentro. Nunca mais o coração vai roubar de você uma promessa. Nunca mais um sentimento vai desviar a sua rota. Você vai viver pelo que crê e não pelo que sente. Vamos lá? Número 1, pastor, como vencer o coração então? Deuteronômio capítulo 7, versículo de número 18. Como vencer esse adversário terrível? Veja que esse texto, volta aqui no 17, Fê, por favor. Nós lemos esse texto. Se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que nós, como as podereis despossar? Aí vem a resposta no 18. Delas não terás medo. Anote aí, número 1. É preciso, é necessário remover o medo. O primeiro sentimento pós-queda que nasce no coração do homem é o medo. O medo gerado pelo coração. É o que as pessoas confundem, porque as pessoas acham que tem temor a Deus. Na verdade, temor a Deus é gerado pelo Espírito. Agora, o temor produzido pelo coração não é temor, é medo. E é isso que nós precisamos definir. Por quê? Porque quando eu estou diante de uma promessa de Deus, aquilo me dá medo. Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu falo? Será que eu faço? Tudo isso gera medo. Agora, quer vencer o coração? Subjugue o coração e vença o medo. O medo é paralisante. O medo é uma armadilha terrível quando não controlado. Veja, o medo é um dispositivo necessário, porque ele pode regular você diante de uma situação de perigo. Agora, quando você não controla o medo, mas o medo te controla, o medo se transforma em pânico. Há uma diferença entre medo e pânico. Agora, há pessoas que são dominadas pelo medo de uma maneira tão intensa que existem pessoas que não saem para a rua, elas não voltam ao trabalho, elas não levantam da cama.
porque elas estão aprisionadas por cadeias de medo. Será? Mas o meu filho? Mas será? E a minha família? Mas será? E a minha saúde? Não, querido, eu quero profetizar que toda a cadeia do medo seja quebrada em nome de Jesus. Nós temos um guarda, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e os livra. O medo não pode paralisar a nossa vida. Sou guardado pelo Senhor, somos protegidos pelo Eterno. O que temer quando Deus está guardando a nossa vida? Mas há pessoas que por causa do medo não fazem ou não cumprem aquilo que Deus determinou para que vivam. Estão ali, engessadas no medo, diante da promessa. Estão diante daquilo que Deus prometeu, mas o medo não as permite adentrar. É por isso que nós precisamos subjugar o coração, porque o medo nasce do coração. O medo é um sentimento aprisionador, limitador, que trava e paralisa aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por quê, pastor? Porque a promessa de Deus é por fé. Não entendeu? A promessa de Deus não vai gerar no seu coração sentimento. A promessa de Deus vai gerar no seu espírito fé. E o seu coração vai disparar o medo, para que a fé seja neutralizada no seu. Agora, número 2, veja. Primeiro, eu venci o medo, ok. Número 2, olha o que o texto diz: delas não terás medo, antes, de novo, antes. Número 2, primeiro, remova o medo. Número 2, pastor, como é que eu venço esse adversário terrível? Simples, se lembre do que Deus já fez por você no passado. Irmão, tem gente aqui com testemunhos extraordinários. Tem gente aqui com livramentos que foram sobrenaturais de Deus. E aí está diante de um probleminha agora, está dizendo: meu Deus, como é que eu vou passar? Como é que eu vou atravessar? E Deus está dizendo para você: eu sou o mesmo de ontem. Fui eu que fiz. Fui eu que libertei, fui eu que tirei, fui eu que dei salvação. Como é que agora mudou? Quer vencer o coração? Qual que é o antídoto, pastor, para vencer o coração? Se lembrar daquilo que Deus já fez. Você quer ver uma coisa que o diabo trabalhou para fazer? Encheu as pessoas de medo, para que as pessoas não subam aqui para testemunhar aquilo que Deus está fazendo. Não, Deus fez, mas eu não quero contar não, viu? Eu não quero subir no púlpito para contar. Sabe por quê? Porque isso é uma estratégia do inferno para neutralizar você, para não testificar que Deus está fazendo aquilo que eu acho que não está. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Deus fez ontem, Deus fará hoje e continuará fazendo amanhã. Toda vez que o diabo chegar e dizer: agora não tem escape, ele diz: mas teve escape da última vez? Teve saída da última vez? Como é que agora não vai ter? Diga para quem está do seu lado, diga assim: deixa eu te lembrar de algo. Diga assim para ele assim, ó: Deus não mudou.
O mesmo Deus que alcançou você da garra do diabo, o mesmo Deus que livrou você da morte no passado, Ele continua sendo o mesmo Deus. Não muda. Eu estou diante de uma igreja espiritual aqui. Então você vai entender o que eu estou dizendo. Davi, quando chegou diante de Saul, Davi estava pronto para enfrentar o Golias. Aí Saul diz assim: vem cá, rapaz, quem é que quer enfrentar Golias? Nenhum soldado agora quis. E agora aparece alguém que não é nem soldado, não faz parte do exército, quer enfrentar o... E aí sabe como é que Davi vai explicar para Saul como é que ele vai vencer? Ele chega e diz assim: ó rei, quando aparecia um urso contra as ovelhas, eu me levantava contra ele e eu matava. Quando se levantava um leão contra as ovelhas, eu saía contra o leão e eu matava. Presta atenção na expressão de Davi: assim como foi com o leão e com o urso, assim será com esse incircunciso filisteu. Assim como Deus me livrou no passado, assim como Deus livrou o meu casamento da separação e do divórcio, assim como Deus me livrou da morte, assim como Deus livrou a minha casa no passado, assim será agora. Os leões e os ursos do passado, os leões e os ursos do passado testificam que os Golias do futuro cairão. Cada leão, cada urso que eu matei escondido, testificam que assim como Deus foi naquilo que era pequeno, Deus será também nas coisas grandes. Deus nos dará vitória, Deus, e o coração não vai sabotar. Você não tem tamanho de guerreiro, você não tem espada de guerreiro, você não tem jeito de guerreiro, mas eu tenho a presença do Deus Todo-Poderoso. Assim como foi no passado, assim será agora. Deus é assim. Eu preciso aprender a me lembrar daquilo que Deus já fez. Sabe, a gente fica tão aprisionado no tempo que nós estamos vivendo, que eu me esqueço de tudo aquilo que Deus já fez. A sua vida até aqui já foi um milagre. A sua história até aqui já foi sobrenatural. Por que daqui para frente não seria? Por que daqui para frente não será? O leão e o urso é uma passagem direta por Golias. Como eu queria que você tivesse entendido isso, irmão. Sabe por quê? Porque a gente fica menosprezando o que a gente vive. Isso foi um probleminha. Isso aqui foi coisa pequena. Não, mas são essas coisas pequenas que vão testificando que Deus é Deus na nossa vida, até que os gigantes caiam. Ao invés de murmurar, faça lembrança do que Deus já fez. Olha Davi, Salmo 77, versículo 7. Olha para você aprender como é que você faz para subjugar o coração e vencê-lo. Olha Davi está passando um tempo difícil, há um momento complicado na história, e olha o que ele vai dizer: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Verso 8: cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se a sua promessa para todas as gerações.
Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Ou na sua ira encerrou Ele as suas ternas misericórdias? E eu digo, veja que ele estava falando contra Deus. Ele estava dizendo, será que Deus esqueceu? Será que Deus isso? Será que Deus aquilo? Aí olha quando ele cai em si. E eu digo, o que ele disse? Sabe, eu preciso reconhecer que aqui dentro está doente. Eu preciso reconhecer que aqui dentro ficou incrédulo. Eu preciso reconhecer que aqui dentro deixou de viver um homem espiritual e se tornou carnal demais. Questionador de tudo. Impossível de viver um milagre, porque tudo precisa ter lógica, tudo precisa bater, querido. Milagre não tem lógica. Milagre não é 1 mais 1 é 2. Milagre é 5 mais 2 é igual a 5.000 pessoas comendo, fora mulheres e crianças. Isso é minha doença, essa é a minha enfermidade, é o meu coração doente. Agora, olha só, acaso se mudou a destra do Altíssimo? Ou seja, Deus deixou de ter o poder e a autoridade? O que ele diz? De novo. Quer vencer o coração? Se recorde do dia que Deus te livrou, do Deus que te chamou, do Deus que te salvou, do Deus que te curou, do Deus que te libertou, e essa lembrança trará vida ao teu coração. O nosso problema é que a gente está aqui agora e não consegue olhar para tudo aquilo que Deus já fez. Deus pega um miserável, pobre, cego e nu, lava, limpa, restaura, regenera, dá uma família para ele, e agora ele acha assim, Deus fez tudo isso para deixar perecer no deserto. Parece o povo de 4.000 anos atrás, dizendo, tirou a gente do Egito para morrer aqui. Você acha que Deus ia trabalhar tanto na sua vida para deixar você perecer no meio da caminhada? Não faz sentido. A conta não fecha. Número 3. Volta lá, Fê. Deuteronômio 7. Versículo 18. Delas não terás medo, antes lembrarás do que o Senhor teu Deus te fez a Faraó e a todos os egípcios. Verso 19. E das grandes provas que os teus olhos viram, e dos sinais, e das maravilhas, e da mão forte, do braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus a todos os povos diante das quais tu... Coloque aí, número 3. Pastor, como vencer o coração? Se agarre à promessa de Deus. Não é ao relatório, não é ao diagnóstico, não é ao momento. Se agarre à promessa de Deus. É o que Deus disse, é o que Deus falou. Isso é o que é importante. Você entende isso? Isso não está relacionado ao momento, isso está relacionado ao que o céu está dizendo. Quantas promessas estão enroscadas na nossa vida, porque o nosso coração sabotou cada uma delas antes mesmo de se cumprir. Quantas promessas estão paralisadas na nossa vida, porque o nosso coração criou um discurso
e nos empurrou para longe disso. Sabe uma coisa que é lindo? Quando o povo de Israel cruza o Jordão, Deus diz assim para eles: eles acabaram de passar pelo Jordão da mesma maneira que passaram pelo Mar Vermelho. Deus abriu o mar como Deus abriu o Jordão. Só que quando eles estão passando pelo Jordão, Deus diz: para. Volta lá e pega 12 pedras de dentro do rio. O rio ainda aberto. Volta lá e pega. Aí o povo teve que voltar lá e pegar 12 pedras do fundo do rio. E chegar, e agora, Senhor, as 12 pedras estão aqui. Agora você faça um memorial. Faça um altar aqui. Para quê, Senhor? Para as próximas gerações. Como assim, Senhor? Porque as próximas gerações não viram que o rio se abriu. Mas quando eles passarem por esse memorial, as pessoas vão poder dizer: um dia Deus abriu esse rio para o povo passar. E é esse mesmo Deus que vocês servem continuamente. Sabe qual é o problema dos milagres que Deus faz na nossa vida? A gente não cria memorial. Não tem celebração. Aliás, a maioria de nós nem lembra a data de batismo, porque a gente não tem ideia de memorial. Eu não sei o dia que Deus me salvou. Eu não sei o dia que Deus salvou a minha casa. Eu não tenho memoriais. Eu não celebro. E tudo aquilo que não é celebrado é esquecido. Tudo aquilo que não é celebrado acaba se perdendo com o tempo. É por isso que cada milagre precisa ser celebrado. Os cultos de ação de graças, eles acabaram. Não tem mais culto de ação de graça. Eu vou fazer um culto de ação de graça. Por quê? Porque Deus me deu livramento nesse dia. Eu vou fazer um culto de ação de graça. Por quê? Porque nesse dia eu estava indo embora de casa. Eu estava separando tudo, eu estava jogando tudo para o alto. Mas daquele dia o Senhor me encontrou, restaurou minha casa, mudou a minha sorte. E hoje eu tenho minha família. Eu vou celebrar a Deus esse dia. Não celebramos nada. Não há memoriais. Nada está sendo construído para que a próxima geração saiba. Eles podem não querer, mas vão ter que saber que um dia Deus fez milagre na vida de alguém. Pode rejeitar a Deus, mas nunca vão poder rejeitar aquilo que Deus já fez na vida de alguém. O rio voltou, disse assim: mas o memorial estava construído aqui. Nós temos promessa, irmão. Nós vivemos por promessa, caminhamos por promessa. Ah, pastor, mas você diz isso porque, irmão, não diga isso. Uma promessa de Deus, ela tem a capacidade de subjugar tudo aquilo que o nosso coração construiu. Você só precisa de uma promessa. Eu vou ser ousado aqui. Você não precisa nem de um milagre. Você só precisa de uma promessa. Como assim, pastor? Quando Josué foi espiar a terra, 40 anos. Sabe quanto tempo ele teve que esperar até que de fato ele pisasse a planta do pé na terra que Deus havia dado? Mais de 40 anos. E aí quando chega, Caleb está dizendo assim: eu estou tão forte quanto no dia que Deus prometeu que daria terra. Porque o que nos mantém é a promessa. O que nos faz caminhar é a promessa. O que me traz aqui todo dia é uma promessa. O que te leva ao trabalho é uma promessa. Tem um monte de gente já reclamando: ai meu Deus, eu vou ter que trabalhar amanhã. Mas tem aqueles que dizem assim: se o Senhor me abrir uma porta, essa porta está abençoando a minha casa, está edificando a minha família, está sustentando aquilo que nós... Essa é a porta que Deus abriu, e glória a Deus.
É a promessa de Deus. Sem promessa, seremos sucumbidos pelo coração. O coração vai acabar tragando a nossa vida e a gente vai se ver perdido, porque o coração é enganoso. Segundo Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 20. Olha o que está escrito aqui. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Você entendeu que para quem tem uma promessa de Deus não existe não? Você leu aqui? Pois tantas quanto forem as promessas de Deus, nele levante a sua mão direita para cima e diga assim: eu tenho uma promessa. Diga mais alto, diga mais uma vez: eu tenho uma promessa. E se eu tenho uma promessa em Deus, eu tenho o sim e o amém. Eu preciso me lembrar desse texto constantemente, porque quando Deus me dá uma promessa, Deus está dizendo: filho, entenda uma coisa, a partir do momento que a promessa chega na sua vida, os nãos caem. Eu não posso, cai. Eu não tenho, cai. Eu não consigo, cai. Porque a partir de agora você tem o sim e o amém. Você só precisa de uma promessa de Deus para quebrar os argumentos do coração. Agora, quando você encontra uma pessoa que você precisa de uma promessa. A falta de uma promessa enche o coração do homem de murmuração. Sem uma promessa a gente não tem por que caminhar, irmão. Sem uma promessa a gente não tem por que caminhar, irmã. Por que você está aqui? Porque eu tenho uma promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você diz assim: mas peraí, eu não estou vendo a sua casa aqui ainda, eu não vejo a sua vida, mas é uma promessa. Eu estou agarrado a essa promessa e eu não abro mão dela. Eu e a minha casa serviremos. É uma promessa. Não é uma vontade, é promessa. Deixa eu só ler com você um texto que não estava aqui no script, não estava aqui no roteiro, mas deixa eu te lembrar do que é para Deus uma promessa. Jeremias capítulo 1. Versículo de número 12. Olha o que para Deus é quando Deus dá uma promessa. Então me disse o Senhor: viste bem, porque de novo, viste bem. Quando Deus dá uma palavra, quando Deus libera uma palavra, Ele mesmo trabalha para que essa palavra se cumpra. Sabe o que é velar? Velar é a ideia que a gente tem hoje, mas a gente tem essa ideia por causa dos velórios. Porque o que era o velório? O velório é quando uma pessoa morria, a família ia lá e velava, ela ficava todo aquele tempo ali acordada ao redor do caixão, esperando a hora do sepultamento. Isso era o velório. A pessoa ficava ali todo aquele período, ninguém dormia. Deus está dizendo: quando eu dou uma palavra, eu fico em cima dela, eu fico guardando ela, eu fico velando ela até que aquela palavra se cumpra. Quem tem uma promessa? Deixa eu ver. Uma promessa. Deixa eu dizer para você: eu velo,
Está escrito aqui, e eu velo não é o pastor Robson, não é reconciliar, é Deus dizendo, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode. Essa é a hora de você dizer, coração, você estava errado. Coração, você estava enganado. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. A minha família tem uma promessa. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança. É Ele que nos deu a promessa. Foi Ele que te chamou. Deus que É Ele. É Ele. É Ele. É sobre Ele. tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Olha, segura só um pouquinho, levante a sua mão. O Deus que te chamou, grave isso. O Deus que te chamou é o Deus que vai te capacitar. O Deus que te chamou é o Deus que vai te capacitar. O Deus que te capacita é o mesmo Deus que vai te sustentar. Se Deus me chamou, Ele me capacita. Se Ele me capacita, Ele me prospera. E se Ele me prospera, Ele fará a minha vida alcançar o propósito. Posso enfrentar o que for, eu sei. Não podem ser frustrados. Minha esperança está. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar. Minha esperança está nas mãos do. Está lá, não está no meu coração, não. Vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir. Vai, Deus de aliança. vai. Deus de aliança. Diga apontando para o seu irmão. Cante olhando para ele, declarando: Deus vai cumprir a promessa. 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 Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa. Deus vai cumprir o que prometeu. Mentir, tudo pode passar, tudo pode